Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Débora, esse é o canal Família DF e hoje eu vim falar um pouquinho para vocês sobre a rotina de sono dos meninos, em especial do Dylan, que acabou de fazer 1 ano. Sempre que eu abro uma caixinha de perguntas lá no Instagram, uma das maiores dúvidas que vocês têm é sobre isso. Sempre me perguntam como que eu faço para o Dylan dormir a noite toda, se o Dylan dorme no meu quarto, como que é, se ele dorme na cama dele. Então sempre surgem várias dúvidas de vocês. Então hoje eu decidi gravar esse vídeo para esclarecer um pouquinho das dúvidas de vocês e eu espero que vocês gostem. Sempre que esse assunto, rotina do sono, se o bebê dorme a noite toda, aparece, é uma dúvida entre todas as mães. Todas querem saber qual o segredo. Porém, a gente sabe que não existe fórmula mágica, não é mesmo? Nem sempre dá para seguir uma fórmula que faça com que dê certo. Porém, existem algumas coisas que você pode implementar na rotina que te ajudam a diminuir essa dificuldade que todas as mães têm. Eu vou compartilhar com vocês hoje a minha experiência, tá bom? A minha experiência com o Davi e com o Dylan. O Davi já tem 5 anos, vai fazer 6 ainda esse ano. E o Dylan acabou de completar 1 aninho. E todos dois dormem já a noite toda, mais ou menos desde os 6 meses de idade. E inclusive todos eles, os dois, dormem no quarto deles a noite toda, desde que chegaram na maternidade. Eu nunca deixei que fosse para minha cama, para o meu quarto. Eu respeito muito a opinião de quem pratica. Eu sei que muita gente prefere compartilhar fazer cama compartilhada, desculpa. Porém, comigo não funciona. Eu acho que a hora que a gente deita é realmente uma hora para descansar, tanto para a criança como para a mãe, para o pai, para todo mundo envolvido da família. Então, uma coisa que eu sempre fiz foi, a partir do momento que chegou da maternidade, já direto pro quartinho. Eu acho que isso é uma das fórmulas mais importantes. Por quê? Por que a gente faz o quarto da criança? Para que ela durma. E a maioria das vezes a gente sonha com esse quarto antes mesmo de estar grávidas, não é mesmo? A gente já pensa como é que vai ser o quarto da criança, da menina, do menino, vai ser azul, vai ser isso, vai ser aquilo. E aí depois quando a criança chega, ela nem deita no berço. Eu conheço casos de crianças que nunca dormiram no berço ou no quarto, já com 1, 2 anos de idade. E a mãe reclama que tá cansada, que não dorme direito. Então, assim, é muito importante manter essa rotina, essa regra, talvez. Pelo menos pra mim foi, tá? É como eu tô dizendo pra você, eu vou compartilhar aqui com você a minha experiência. Não que isso seja a verdade, não que isso seja o que realmente funciona. Comigo funcionou. Muita gente tem dúvida, então eu tô aqui para tirar essas dúvidas falando de como funciona comigo. Então é isso. A primeira coisa, e para mim, uma das principais, que a criança já durma, que ela se acostume com o ambiente da cama dela, do quarto dela desde cedo. Quanto antes, melhor, tá? O Davi, por exemplo, como era o primeiro filho, ele dormiu no nosso quarto até 2 meses de vida. A gente tinha um bercinho, ele dormia no bercinho até os 2 meses. Depois disso, a gente já foi criando uma confiança maior de deixar sozinho, porque sempre rola aquele medo. Eu sei que é comum. Meu Deus, e se ele chorar e eu não acordar, se eu não ver? Depois desses 2 meses, a gente já foi adquirindo maior confiança e já foi deixando ele no quartinho dele, com a babá eletrônica ligada. Eu ficava com ela ali, ó, grudada no meu ouvido para não ter perigo de não ouvir, né? E confesso para vocês que nunca aconteceu assim de eu chegar no quarto de nenhum dos dois e eles estarem chorando porque eu não ouvi ou acontecer alguma coisa porque eu dormi. Enfim, o sono da gente depois da maternidade ele muda completamente. Hoje em dia, às vezes eu vou dormir, tem algum barulho, tem alguma coisa, eu posso até não ouvir, mas se o Dylan respirar um pouquinho mais forte, eu acordo na mesma hora, já fico atenta ali, presto atenção para ver se acordou. Eu sempre espero ele dar um segundo sinal, às vezes até um terceiro, dependendo do sinal, porque se eu já for correndo, pode ser que ele ainda não tenha despertado e consiga dormir novamente.
tá? E mais uma dica, pode ser que ele não tenha despertado e consiga dormir de novo, e aí quando eu chegar ele vai acordar e provavelmente vai despertar. Então eu sempre espero um ou dois ou até 3 sinais, dependendo do tipo de sinal, tá? Às vezes ele já acorda super desperto. Aí eu já levanto e já vou na hora, até porque uma das coisas que eu ainda não disse, os dois hoje dormem no mesmo quarto, o Davi e o Dylan. A gente tem aqui no apartamento, são 3 quartos. Quando a gente se mudou pra cá, a gente colocou um em cada quarto. Depois, por uma questão de rotina familiar, de estruturação familiar, a gente decidiu colocar os dois em um quarto só, para eles compartilharem o mesmo quarto. E eu já vou mostrar para vocês, inclusive, o quartinho deles. Então, sempre que o Dylan dá aquela despertada maior, eu já vou na mesma hora. Ele já se acostumou hoje com 1 ano. Ele acorda, dá um barulhinho e me espera na cama dele, sentado, para que eu chegue. Ele já sabe que eu não vou demorar, então ele já me espera. Ele só avisa, como se ele dissesse: mamãe, acordei. E eu já vou rapidinho, pego e faço o que tiver que ser feito, tá? Quando a gente diz que ele dorme a noite toda, de fato, ele, por exemplo, de 30 dias, às vezes acontece um dia dele não dormir a noite toda, que é aquele período de salto de desenvolvimento que o pessoal fala. Eu acredito que seja isso, sabe? Mas não é regra, às vezes ele dorme o mês inteiro sozinho, a noite inteira. O Dylan tem o hábito de acordar entre 5h30 e 6 horas. Esse é o horário que ele acorda. Como eu durmo muito tarde, quando ele acorda, eu ainda pego ele e levo para minha cama, porque eu sei que nessa hora ele não vai mais ficar no quarto dele. Então eu pego ele, levo para minha cama, dou de mamar, ele ainda dorme ali mais um pouquinho, às vezes, não é sempre. Tem dia que ele não tá afim e aí ele não dorme e a gente levanta. Mas às vezes ele ainda dorme ali até 7h30, 8 horas e eu consigo dormir um pouco mais também, né? Mas não é sempre. Mas esse é o horáriozinho dele. A gente tem o horário tanto dele acordar, e aí ele fez o horário dele, aliás, tanto dele dormir, e ele fez o horário dele acordar, de acordo com o que ele dorme. Hoje, o Dylan dorme entre 7h30 e 8h30 da noite. Geralmente, nesse horário, ele já dorme. Agora que ele tá um pouco mais velho, a gente deixou uma janela de 1 hora para que isso aconteça. Às vezes a gente recebe alguma visita, acontece alguma coisa, algum atraso no jantar, alguma coisa assim, então a gente deixou uma janela de 1 hora para que ele durma. Mas inclusive, eu tenho um e-book que fala sobre rotina infantil, com várias dicas de sono, de alimentação, com dicas de brincadeiras que você pode desenvolver com as crianças de 0 até 12 anos. Se você quiser, eu vou deixar aqui na descrição o link para você dar uma conferida lá no e-book. Ele custa apenas R$19,90, mas vamos continuar. Então, a gente aqui em casa segue uma rotina bem rígida principalmente com relação aos meninos, porque eu acho que é muito importante. Isso traz uma segurança, faz com que as crianças fiquem menos ansiosas. Isso para mim é de extrema importância. Criar uma criança com menos ansiedade é uma coisa muito importante, porque a ansiedade ela acarreta distúrbios alimentares, ela acarreta nervosismo, ela acarreta tanta coisa que até nos adultos, né? Até nos adultos, principalmente nas crianças. Então, se você mantém uma rotina regrada, uma rotina correta, você vai diminuir a ansiedade do seu filho, da sua filha, e eu tenho certeza que muita coisa vai fluir. Então, aqui em casa a gente tem o horário certo para dormir, o horário certo para acordar. Na verdade, o horário de acordar ele depende do horário de dormir, na maioria das vezes, principalmente se tratar de criança. Aí eu não acordo o Davi, eu não acordo o Dylan, eles acordam sozinhos por conta do horário que é muito correto. Então, café da manhã geralmente é entre 7h30 e 8 horas, mesmo se a gente acordar 5h30, a gente espera todos da casa acordarem.
E aí depois disso, meio-dia, impreterivelmente, meio-dia, no máximo até meio-dia e 20, acontece o almoço. Depois disso, a gente se organiza para ir levar o Davizinho para a escola, que entra 1h30. Ele retorna da escola entre 5h30 e 18 horas. Então, nesse horário, a gente já se prepara para organizar o jantar. Ele é o horário que ele pode brincar um pouco, que ele desce pro play para brincar com os amigos aqui do prédio. É o horário que ele pode ver televisão, que ele pode jogar videogame. É o horário que é livre pro Davizinho, que é o filho maior. E pro Dylan já é um horário que ele já começa a ficar com sono. Geralmente nesse horário ele já está cansado, ele já está com vontade de dormir. Atualmente o Dylan tem 2 cochilos durante o dia, um de manhã e um à tarde, em torno de 1h, 1h30, 40 minutos até 1h30 no máximo. Mas eu também não determino muito, esses horários eu deixo muito por conta dele, mas já é certinho. Então, a gente, quando chega, já começa, eu preparo já para ele o jantar, principalmente o dele, porque nem sempre ele come a comida que a família vai comer. Às vezes a gente vai fazer um pedido para comer uma comida de fora, ou às vezes é uma coisa que não é tão saudável, e aí a gente faz uma comidinha para ele, a gente prepara para ele a comidinha, e aí depois de comer, ele já vai pro banho. Eu geralmente deixo ele brincando na banheira, ele brinca um pouquinho, enquanto eu sento do lado dele. Eu já até mostrei no Instagram várias vezes, eu tenho um banquinho que eu sento no box e ele fica na banheira, a banheira dele é no chão, então ele fica na banheira brincando, cantando, a gente brinca, fala, eu falo sobre as mãozinhas, sobre os pezinhos, onde que tá a cabeça, vou ensinando, aproveito para ensinar um pouco, cantar com ele e brincar. Então, depois disso, depois que a gente dá uma brincadinha que faz com que ele acalme ali para já entrar no clima do sono, eu dou o banho, sempre sinalizando com ele: filho, vamos lavar a cabeça, vamos lavar a orelha, agora o rosto, a boca, filho, me dá o pé para lavar o pé, levanta para a mamãe lavar o fazedor de xixi, o fazedor de cocô. Então eu sempre vou sinalizando com ele o que é cada coisa que a gente está lavando, para ele ir associando aqueles nomes, para ele ir sabendo, né? Uma criança de 1 ano que está na fase realmente de aprender essas coisas. Então é muito importante que você faça isso, não só na hora do sono, não só na hora do banho, mas às vezes numa brincadeira, em algum momento. Isso é bem legal de fazer, porque eu tenho certeza que eles vão gravando e eles adoram essas brincadeiras. E aí depois do banho, é um momento que a gente já volta para a sala. Isso daí já vai ser 7 horas mais ou menos. É o momentinho que a gente volta para a sala, todas as luzes da casa, praticamente todas as luzes da casa são desligadas. Geralmente a gente deixa a luz da cozinha e às vezes do meu quarto acesa, só na sala mesmo, aqui tanto na sala de jantar como na sala de televisão não fica mais luz acesa. A gente já tenta diminuir o som da TV e vai fazendo com que ele vá ficando com aquele ritmo de sono. Aí a gente já coloca, eu gosto muito de assistir podcast ou algum vídeo que a gente assiste naturalmente aqui em casa. Então nesse momento eu já sento no sofá com ele, no colinho, dou um peitinho para ele e coloco esses vídeos. Enquanto ele vai mamando, a gente vai brincando ali e eu vou assistindo. Quando ele termina de mamar, hoje ele já não dorme mais amamentando, porque ele já não mama tanto, ele já mama bem pouquinho, porque ele come muito bem. O Dylan come, a alimentação dele é muito boa, assim, ele come de tudo, até demais, assim, ele adora comer. Então ele mama ali só por aquela, acho que mais pela questão do carinho mesmo. E aí quando ele termina de mamar, ele senta um pouquinho no meu colo, a gente fica assim, ó, naquela posição abraçadinho. E ele vai relaxando, assistindo televisão. Ele geralmente brinca com as mãozinhas até pegar no sono. Depois que ele pega no sono, nesse momento eu já deixo o quarto dele, normalmente já tá preparado, a luz apagada,
o ventilador já normalmente já tá ligado quando eu venho ali, porque eu sei que já não vai demorar. Às vezes quando eu vejo que vai demorar, eu deixo desligado, depois eu peço pro Davi ligar pra mim. Então, a gente já vai preparando o ambiente assim para que ele, e aí quando ele dorme, eu espero ali uns 10 minutinhos. Eu não gosto muito de esperar até que o sono fique muito profundo, para que ele sinta que ele dormiu no meu colo. Logo que ele dorme mesmo, dormiu, eu já gosto de levar para a cama, até porque eu acho que ele já percebe, assim, eu tô dormindo, mas eu percebi que eu fui passado para uma cama. Eu já não tô mais no colo da mamãe. Então ele adormece na cama e dali ele só vai sair agora 6 da manhã. A não ser que, assim, gente, acontece de ficar doente, alguma coisa do tipo, então, né, existem exceções. Mas no geral, se ele acordar à noite, por exemplo, e tiver tudo bem, for só porque ele acordou à noite, não conseguiu pegar no sono sozinho novamente, eu vou até a cama dele, e aí eu vou mostrar pra vocês a cama, que pra mim é um dos pontos muito importantes também. Eu fiz tanto com o Dylan como com o Davi e deu muito certo. Quando eles estavam com 6 meses, não, foi antes, 4 meses, quando eu percebi que já estava começando a levantar o pezinho, a perninha, e que poderia correr um risco, eu sempre tive muito medo de berço. Então quando eu percebi isso, principalmente primeiro no Davi, né? Quando eu percebi que já teria um risco de possivelmente cair do berço, acontecer alguma fatalidade, algum acidente, o que eu fiz? Eu troquei o berço pela cama montessoriana. Aqui é aquela caminha de chão. Fica o tabladinho assim da cama, o colchão, e a criança dorme ali. Então, quando isso aconteceu, eu já troquei. Ou seja, com 5 meses, todos os dois já começaram a dormir na cama montessoriana, do mesmo tamanho do berço, assim, não muda nada. A do Dylan hoje, ela é grande, mas aí a gente ainda usa um colchão de berço. Eu não comprei o colchão normal ainda, vou mostrar pra vocês daqui a pouco. E aí o que acontece? Quando o Dylan acorda, atualmente, quando ele mamava à noite, hoje eu não dou mais peito de madrugada pra ele, tá? Eu dei até em torno de 9, 10 meses mais ou menos. Hoje ele já come muito bem, ele já amamenta na hora de dormir, eu não vejo mais a necessidade, eu não sinto mais que ele acorda por fome. Então, por conta disso, eu já não dou mais peito de madrugada. Quando ele acorda, eu vou dizer aqui pra vocês o que eu faço. Ele acorda, tá, eu vou voltar aqui antes. Quando ele ainda amamentava, nessa cama montessoriana, o que eu fazia? Ele ainda mamava no peito, eu deitava com ele de madrugada, eu ia lá, deitava na caminha com ele, dava o peitinho pra ele. Quando ele dormia, eu saía do quarto. Então eu não tiro ele. Pra mim isso é muito importante, assim. Aqui em casa funcionou muito bem. Eu não sei se é uma regra, se realmente isso funciona, mas aqui pra mim isso funcionou muito e talvez pra você possa funcionar também. Então essa dica ela é muito importante. Eu não pegava quando ele mamava, pegava ele, sentava na poltrona pra amamentar. Não, eu deitava com ele. Então ele não sentia que saía da cama. O colinho da minha mãe é muito bom. Eu queria o colinho da minha mãe de madrugada. Não, eu vou deitar com ele, amamento ele, ele dormiu, eu volto pra minha cama. Se ele acordar daqui 10 minutos de novo, eu vou fazer a mesma coisa. Deito com ele, amamento, e assim foi enquanto ele amamentava à noite. Hoje ele já não amamenta mais. Quando ele acorda, quando acontece dele acordar pela madrugada, eu sento no chão da cama, fico ali dando aquele carinho, balançando, fazendo um carinho na cabeça. A mamãe tá aqui, tá tudo bem, a mamãe tá aqui. Às vezes eu nem falo nada também, eu só faço um carinho e ele adormece já novamente. Ele já aprendeu. Às vezes eu chego de madrugada, ele acorda, quando eu chego ele já tá sentado na cama esperando.
Ele já deita, ele gosta de deitar assim, ó, de bundinha. Ele já deita assim. Eu só seguro nele, às vezes ele gosta de segurar na minha mãozinha. Eu seguro a mãozinha dele até ele dormir. Quando dormiu, antes de pegar naquele sono muito pesado, eu já saio, para que ele perceba: a minha mamãe não tá aqui, mas eu tô seguro. Então, e eu acho que é isso, gente. Crianças, elas vão associando. Porque o que acontece? Se hoje ela chora e você tá muito cansada e coloca na sua cama, vai lá, pega, hoje eu tô muito cansada, eu vou pegar e vou pôr na minha cama. Amanhã, naquele mesmo horário, aquela criança vai acordar de novo. E aí, se você leva de novo, isso vira um hábito. Então, os hábitos, eles vão formando os ciclos, entendeu? Então, o que eu digo que é muito importante ter constância. A constância na rotina das crianças, ela é extremamente importante. Deixa a criança segura, faz com que a criança entenda e faz com que você durma melhor, que você viva uma vida mais tranquila, entendeu? Não é só sobre o sono, é também sobre a vida, sobre o dia a dia, sobre a rotina, sobre tudo isso. Então essas foram as dicas que eu usei aqui em casa, que super funcionam. Graças a Deus ele dorme a noite inteira, desde os 6 meses de vida. Antes ele ainda acordava um pouquinho, antes desse período. Hoje ele não acorda mais. E aí, assim, outra coisa. Ele tem babá eletrônica no quarto, tá? Então eu sempre escuto rapidinho, e outras portas são fechadas. Aqui em casa a gente sempre dorme de porta fechada, tanto o nosso quarto como o quarto deles. A porta fica totalmente fechada, a babá eletrônica fica funcionando. Se por acaso em algum momento acaba a energia, ela me avisa que tá sem energia na câmera. Então eu consigo saber se tá tudo bem, se nada tá acontecendo. Então não tem risco de passar desapercebido, né? Que é um medo de muitas mães, de não perceber que a criança acordou. Eu já até falei sobre isso. Então, é isso. Eu espero que você tenha gostado. Essa é a rotina do Dylan e do Davi. O Davi eu não falei muito porque o Davi realmente ele já dorme há muitos anos sozinho. E tem também a rotina, falei um pouco sobre a rotina dele. Mas eu acho que a maior dúvida é sempre dos meninos. Uma dúvida que as pessoas têm: se não atrapalha o sono, se o Dylan não atrapalha o sono do Davi. Como eu falei pra vocês, o Dylan, eu acho que não teve nenhuma noite até hoje, eu não me lembro pelo menos, que o Dylan tenha acordado de madrugada chorando. Chorando. O sono do Davi é muito pesado, é super pesado. O sono de criança no geral é mais pesado, né? Acontece às vezes de ter alguma criança com sono mais leve, mas o sono das crianças no geral é um pouco mais pesado. O do Davi é super pesado. Então mesmo que eu acho que mesmo que se o Dylan chorasse, ele não acordaria. Mas eu não me lembro, não que eu me lembre, de ter tido alguma vez que o Dylan acordou extremamente chorando, assim, e nunca aconteceu dele acordar o Davi. Então, nesse ponto também foi super tranquilo. Eu vou mostrar agora pra vocês o quartinho deles. Fica aqui comigo que eu já Então, gente, esse aqui é o quartinho do Davi e do Dylan. É simples, é um quarto simples. Esse apartamento que a gente mora é um apartamento de aluguel. A gente tem uma TVzinha aqui pro Davi. Aqui fica o ventiladorzinho deles. E aqui, ó, fica a cama do Dylan. Lembra que eu falei pra vocês que a cama é uma cama no tamanho normal? Só que a gente usa apenas o colchão do berço. Então aqui é a caminha que o Dylan dorme. Aqui ficam as roupinhas dele, que ele tá usando no momento. Aqui era uma almofada de amamentação que a gente não usa mais. Eu coloco ali pra não ter perigo dele rolar pra ali. Aqui fica esse baúzinho, ficam todos os brinquedos deles. Aqui fica esse tapete. Eu sempre deixo o tapete aqui, porque às vezes acontece... Eu já vim aqui no quarto uma vez, e o Dylan... Algumas vezes, né? E o Dylan tava dormindo aqui, ó. Nesse lugar. Então, eu sempre deixo um tapete aqui, porque se acontecer dele acordar... Aliás, dele cair, assim... Não cair, né? Mas enrolar pra cá, porque mesmo se ele cair, ele não vai machucar esse é daquele fofinho, esse tapete. Já tá velhinho, mas é daquele bem fofinho.
Se acontecer dele rolar pra cá, ele não vai pegar a friagem, ele é um tapete térmico. Então, ele não vai pegar a friagem, não vai acontecer nada. Pra ele vai continuar super tranquilo. Aqui fica um carrinho dele que é de passear. Essa cama aqui, ela é uma cama de escorrega. Só que a gente no momento não tá utilizando. Davi não quer mais utilizar, não tá mais usando. Aí eu deixo ali, ó, se algum momento ele quiser, a gente coloca ali de novo. Ele sobe por aqui e aqui é a caminha dele. Aqui tem um gato que tá dormindo no momento aqui pra dar uma descansadinha. Gente, então foi esse o vídeo. Eu espero de coração que vocês tenham gostado de saber um pouco mais da rotina dos meninos, saber um pouco mais da rotina do Dylan, de como ele dorme, já que vocês perguntavam tanto. E se você ficou com alguma dúvida, se você tem alguma dúvida relacionada a isso, deixa aqui pra mim nos comentários. Me segue lá no Instagram também, tá bom? Se você chegou agora, se você não é inscrito aqui no canal ainda, eu te convido pra se inscrever, porque eu tenho certeza que a gente vai postar muito conteúdo daqui pra frente que pode te agradar. Se você sabe de alguma mãe que tá aí com a criança que não tá conseguindo dormir, passa esse vídeo pra ela. De repente você pode ajudá-la nas dicas, tá bom? Uma dica legal para as crianças um pouco maiores que a gente faz aqui com o Davi é contar uma historinha para ele dormir. Ele ama e é um momento que é só da gente, sabe? Geralmente eu não conto historinha, eu sou a pessoa que canta, porque eu não sei muito historinha, então ele não gosta mais de historinha de livro. Aí ele gosta que invente. Então o pai dele, na hora de fazer dormir, senta aqui, ele senta lá, ele deita lá, a gente conta a historinha. E quando ele quer música, ele pede que eu cante pra ele. Então eu venho aqui e canto e ele dorme. Então essa é uma dica legal também para as crianças que já estão um pouco maiores, para que você também consiga passar um pouco mais de tempo com seu filho, um tempo de qualidade, um tempo que faça vocês dois felizes. Isso é muito importante. Não se esquece de curtir se você gostou. Comenta o que você achou, me dá ideias de outros vídeos que você gostaria de ver por aqui, tá bom? Isso seria muito importante pra mim. E se você puder se inscrever no canal, eu vou ficar muito grata, eu vou ficar muito feliz. Em breve a gente vai ter vários vídeos. Nós vamos fazer uma viagem agora de mais de 1.700 quilômetros de carro com os meninos e eu vou mostrar tudinho aqui no canal. Então se inscreve para acompanhar, tenho certeza que você vai amar a nossa aventura, vai ser muito legal. E vão ter vários outros vídeos de rotina, do dia a dia, mostrando nossa rotina aqui com os meninos, tá? Se você quer saber mais sobre a gente, segue a gente lá no Instagram. Não vai deixar de gostar. Segue a gente lá no Instagram. Tchau, até mais!